Olá, dia 8/10, são 9h51. Hoje é uma quarta-feira. Ontem, terça-feira, dia 7/10, nós tivemos uma gira de desenvolvimento no centro no qual faço parte, CEL, Centro Espírita Umbandista, onde foi um desenvolvimento, uma gira de cigano. Foi uma gira dentro do contexto muito boa, entendeu? Mas surgiram alguns pontos que eu acho que deve ser feito um vídeo para aprendizado, principalmente para aqueles que estão começando, né? E também para, no caso, mais conhecimento e aprimoramento para aqueles que são mais velhos, que já estão há tempo na Umbanda, que o que ocorreu ontem, isso pode acontecer com qualquer um, né? O que eu vou narrar é o seguinte: uma médium que inclusive ela incorpora e dá atendimento nas giras de sexta-feira, que é atendimento ao público, né? E após ela incorporar a cigana dela, ela atendeu alguns médios, né? Que ontem foi uma gira só para médios. E na hora que ela foi desincorporar, na hora de fechamento da gira, ela começou a passar mal, né? Depois que a cigana subiu. E é um fato que acontece, como aconteceu com ela não é exclusivamente só ela que passa por isso ou passou por isso. Eu acho que qualquer médium dentro da religião, seja qual tempo de casa tem ou não, ele está sujeito a passar por isso. Não que isso deva ocorrer, entendeu? Mas tem vários fatores que podem levar ao que aconteceu com ela, né? E esse vídeo eu estou fazendo também pelo o que aconteceu durante o atendimento dela quando estava passando mal. O dirigente fez o trabalho dele corretamente, tinha ainda um cigano em terra, entendeu? Mas os médios, principalmente os novatos, os que estavam dando suporte ali para ela, eu acho que não tinha tanta necessidade de ficar muito em cima, e eu vou explicar por quê. Eu acho assim, na hora das incorporação, a hora que o espírito ele desacopla do médio, é automático aquele choque e médios alguns ficarem fracos, até caírem, parecer desvalecido ao chão, entendeu? E no caso dela, as duas médios que estavam lá atrás seguraram ela, puxaram um terceiro médio, puxou uma cadeira, ela ficou sentada, isso tudo dentro do Campo Santo. E aí os outros médios também foram chegando perto, aí ficou o dirigente na frente atendendo, de vez em quando ele ia para trás, a entidade do lado, que era o doutor Cigano, irradiando, eu e mais alguns médios, o Ogan inclusive estavam distantes, mais alguns médios, mas estava muito médio, muitos próximos. Então eu estou fazendo esse vídeo também para explicar, principalmente para aqueles que estão começando, que, por exemplo, as duas médios que deram suporte para a médium não cair, que já estavam segurando no braço dela, uma em cada lado, sentada na cadeira, e mais o dirigente, estavam dentro do contexto do atendimento da médium que estava passando mal. O outro médium estava incorporado do cigano, estava próximo, entendeu? E os outros demais médios que não ajudaram, ou mesmo ajudaram só levando um copo d'água, ou mesmo a cadeira, tinham que se afastar e deixar um espaço. Que hoje, graças a Deus, o terreiro nosso dispõe de um espaço bom, arejado, não é que nem era no antigo terreiro, que o espaço era pequeno, né? E na verdade, quem tem que atender os médios, ou a médium que está passando mal, o dirigente, é óbvio, né, que está ali, e a médium que estavam juntos na hora de desincorporar, que deram assistência, porque seguraram a média e estão ali. Então, fica uma a cada lado para até ela não cair da cadeira. E o dirigente vai fazendo o seu procedimento, ou com erva, ou com alfazema, seja qual for a mironga que ele for fazer ali, para deixar a médium voltar em terra, ficar 100%. E a entidade também que estava em cá. E como ficou muita gente, o que eu percebi? Ficou muita gente quase sufocando ela.
E o que acontece isso daí, o que pode acontecer é o espírito que esteja com essa médium que está passando mal, ela sair dessa médium e automaticamente entrar em outros médium, entendeu? Aquele que não tiver firme. Ao primeiro momento pode até não parecer nada, acaba a gira, mas aí a médium que estava próximo, estava ali, começa a passar mal, entendeu? Então isso é mais um alerta, né? Que mesmo de longe você pode ajudar aquela médium que está passando mal com uma oração, rezando. É, eu creio que muitos médios já até presenciaram que tem entidades que mandam todos dar a mão e fazer uma reza para tirar aquele egum, né? Egum é um espírito que esteja ali dentro que está querendo luz, né? Entendeu? E para ele seguir a caminhada dele e deixar todo mundo bem. Então é mais assim, quando acontecer isso, é óbvio que você não vai deixar a médio cair, a médio se machucar. Aqueles que ajudaram, deram assistência para a média não cair, estão ali próximo da cadeira, ou mesmo a média de pé, tudo bem, fica ali. E os demais, deixar só os médios realmente necessário para o atendimento daquele médico que esteja passando mal, ou mesmo o consulente. Não adianta ficar todo mundo em cima, porque seja onde você estiver dentro do Campo Santo, principalmente isso, dentro do Campo Santo, você está, no caso, emanando energia para que aquela pessoa fique bem. Não tem a necessidade de ficar tão próximo ou todo mundo pôr a mão no ori dela para que ela, a não ser que uma entidade venha pedir, que é muito difícil, entendeu? É difícil assim, porque é o seguinte, a pessoa, ela fica energizada e ela transmite, ela irradia essa energia. E se a pessoa não tiver firme, a pessoa pode ficar ruim também, entendeu? Aí vai ficando a corrente toda ruim. Isso que é quebrar a corrente. Então é assim, apenas um alerta, né? É óbvio que na hora ali do contexto, todo mundo fica ansioso, com medo que aconteça alguma coisa com a média e dá o suporte, mas depois automaticamente vai se afastando e deixando só os necessários ali para dar o suporte e principalmente dar espaço para o dirigente, né? Ainda mais tendo uma entidade em terra que nem ontem que ainda tinha um cigano em terra que também estava ajudando na melhora dessa média. A respeito da média passar mal, como pode acontecer para qualquer um, como eu falei no começo do vídeo, está sujeito por vários fatores. E vamos citar alguns. Alimentação, a média não se alimentou direito, como já foi falado em outras reuniões, a gente tem que ter energia vital para a entidade trabalhar e ela desgastou. Efeito emocional, estado emocional da pessoa. A médium chegou no terreiro com um problema de casa, problema de trabalho, problema até íntimo, particular, com namorado, seja qual for. Influi se ela não conseguir deixar isso para fora e durante o trabalho ela, sabe, então ela gastou energia vital para isso e o trabalho que a entidade fez e a entidade ficou em terra foi sugando mais energia vital e aí ela passou mal no final, né? Dando campo, brecha para qualquer força negativa do ambiente entrar. E outra é também, pode ter sido receber uma demanda de alguém. A demanda que eu falo, para aqueles que não sabem, é alguém que manda, emana uma energia negativa, não gosta daquela pessoa, ou pede para que aconteça alguma coisa para aquela pessoa, e a pessoa não está firme, a coisa vem, entra e deixa a pessoa naquele estado, entendeu? Então tem certas coisas, não fez preceito, e tem outras coisas que pode ter acontecido na hora, entendeu? Então o médio, por isso que tem orai e vigiai. A gente tem que estar sempre atento ao que ocorre dentro de um trabalho espiritual. O campo santo, já fala, é um campo santo para trabalho, não é um campo de
com brincadeira, um campo profano como é o campo da assistência. É diferenciado. Ali tem uma energia que corre tanto o bem como o mal. O mal vai ser expulso, é óbvio. Ali é entre energias para ser dissipadas e ser elevada para o astral, entendeu? Para seguir a caminhada dela e não ficar ali. Ali é um ambiente para ficar um ambiente bom. Mas o fluxo da energia dentro do Campo Santo é constante. Então, por isso que tem que ter firmeza de todos os médios, entendeu? Então, de todos aqueles que pisam no Campo Santo, tem que estar firme. Aconteceu um fato comigo, eu tô narrando isso, não é porque quero ser prepotente, querer aparecer. E certas coisas a gente não tem que ficar falando para Deus e todo mundo, porque a gente tá sujeito a passar por isso. Ontem, quando eu cheguei, tinha dois médiuns no campo profano, que é assistência, conversando, inclusive dois irmãos, né? E os demais estavam lá na Jurema, que é uma outra casa, onde inclusive mora o dirigente, que é próximo do terreiro, é tudo dentro na mesma construção. E eu, na hora que eu entrei, estavam esses dois irmãos conversando lá no campo profano, e eu fui entrar no Campo Santo para bater a cabeça. Eu não sei o que eu fui fazer no Campo Santo, eu senti uma coisa pegar na minha panturrilha, como se alguém pusesse a mão mesmo na perna, embaixo. E começou a me incomodar, entendeu? Só que eu não vou sair, opa, tem alguém. Não tenho razão de mentir, mas por Deus que eu dei vontade de falar, pô, parece que tem alguém pegando na minha mão. Fiquei quieto. O que eu fiz automaticamente? O que eu faço sempre em qualquer gira. Eu, na Graças de Pai Oxalá, eu tenho o banquinho do Pai Joaquim lá, o toco do Pai Joaquim. Eu fui e sento lá, muitas vezes eu sento lá, além de descansar minha matéria, eu começo a rezar, pedir proteção, que as entidades venham com firmeza. Aí eu vi que eu não, é porque eu cheguei, eu não estava assim. Isso que o médio tem que entender. Se você chega bem num terreiro e começa a passar mal, você tem que, opa, tem alguma coisa errada. Você tem aqui, que já foi falado em outras reuniões, você tem o congabo, você tem a trunqueira, você tem depois o dirigente para conversar, falar, ó, pai, cheguei, estava bem, agora eu estou sentindo uma coisa que eu não estou legal, entendeu? Ele vai te dar um suporte, é óbvio, entendeu? Mas isso tem que ser discreto, não tem que ficar fazendo um oba-oba para dar ênfase na coisa negativa. Mentalmente você vai pedir, opa, se for coisa boa que venha para me ajudar. Se for para atrapalhar, procura outra costa que essa tem dono. Isso é uma frase que eu penso e falo, mas cada um tem o seu modo de fazer essa energia rodar, né? Abrição de boca. Abrição de boca é energia. Pode ser boa ou pode ser ruim. Você entra em determinados ambientes e dá aquele sono e começa a bocejar. Mas às vezes não é que seja ruim, às vezes é uma energia que está lá, de luz até, achando um corpo para se manifestar. No caso, nós médios. Então, esse vídeo está sendo feito mais, principalmente para os novos, né? E para aqueles que já têm um certo conhecimento, se aprimorarem. Que durante um trabalho espiritual, dentro do Campo Santo, tem que ter firmeza e deixar a pessoa que está ali tendo atendimento pelo dirigente apenas com as pessoas necessárias próximas. Não adianta ficar todo mundo. A minha vontade, sinceramente, ontem era ir lá abraçar ela, entendeu? E segurar ela para tentar, vamos dizer assim, dividir aquela energia que ela estava. Mas eu sei que não é por aí. E outra, o dirigente estava mexendo e tinha uma entidade em terra. Isso é tudo bom senso. Você tem que estar ligado no movimento que acontece no trabalho espiritual dentro do Campo Santo, certo? Estou falando isso mais para um aprendizado para os novos, né? Que isso daí com o tempo vocês vão adquirindo experiência e vão, entendeu? É que eu falei, não que você esteja fugindo da raia, da briga, de dar assistência, mas cada um no seu tempo e outra. O dirigente estava olhando ela e ela não tinha caído porque tinha duas médias, uma em cada lado. Então, meu, 3 pessoas, 4 com a entidade, entendeu?
Então tava tudo dentro do contexto. Os demais têm que se afastar e para não pegar a carga, aquela energia que esteja ali, entendeu? E a respeito de passar mal, qualquer médio está sujeito. Mesmo os antigos que dão atendimento ao público, os que estão começando, tá? E é assim, a respeito de energia, de passar mal, como diz, tem vários motivos que podem levar o médico a passar mal. O médico que faz atendimento, ou no caso ontem, que foi só uma gira de desenvolvimento, mas assim mesmo a média atendeu alguns médios, ela, dependendo, cada médio ali tá com uma energia, uma frequência de energia, e para ajuda, a entidade vai usar a energia da médio que ele está incorporado. Então, se ela não está firme, se ela não se alimentou, se ela não está bem emocionalmente, é óbvio que na hora que a entidade sair, entendeu? Por mais que a entidade limpa, mas a pessoa vai passar mal, vai dar fraqueza, vai dar moleza, vai ficar com o campo aberto para energias negativas ou alguma entidade que esteja ali, que a entidade trabalhou, no caso, um egum, né, que é um espírito, esteja ali e queira pegar a médium para tentar se manifestar, certo? Eu creio que eu acho que eu procurei ser o mais claro possível, mas é o que eu falo, isso aconteceu ontem numa gira de desenvolvimento, né? Tinha poucos médios, inclusive, fazendo desenvolvimento, mas aconteceu isso no final dos trabalhos, né? E isso é um erro? Não, a única coisa que eu achei errado, e eu estou falando isso para aprendizado, é que na hora do suporte para a pessoa que está passando mal, não tem necessidade de ficar muita gente em cima, ok? Espero que tenha entendido. Axé a todos.